Boa noite novamente, pessoal. Estamos gravando a nossa aula de hoje. A aula de hoje vai ser sobre comunicação serial. E, para tanto, eu vou compartilhar aqui o ecrã. Já deve estar aparecendo aí, ok? O que nós temos aí é o datasheet, ou seja, a tabela de dados do próprio 8051, como vocês podem ler aqui. Esse datasheet ele é facilmente encontrado, você pode inclusive pegar de outros fabricantes, mas o conteúdo é sempre o mesmo, mantendo aí a informação que nos interessa. Qual que é a informação que nos interessa para a aula de hoje? Aqui nas funções que ele tem várias funções aqui, vai descendo. A aula de hoje é a função serial. Você vai clicar aqui, tem vários subitens, mas começa bem aqui, ó, ou seja, função serial. Eu tenho aqui também, deixa eu me abrir, o outro arquivo que eu não sei se eu já comentei, mas para vocês não terem dúvidas, eu vou colocar aí. Cadê? Aqui. Mini curso, deixa eu ver se é isso mesmo. Mini curso. Estou colocando aqui mais um 20 páginas. Vou aumentar aqui para facilitar para vocês a leitura. Vou colocar agora, caso queira grifar. Vocês já viram isso daqui, não? Sim, aí eu acho que tem no mudo. Ótimo. Então, aqui está em português, diferentemente do datasheet, né? E vocês podem também consultá-lo, né? Está bem resumido, com letras menores, 3 colunas, para ficar bem curtinho, em poucas páginas. Deixa eu ver onde que está aqui a parte do... Olha, no reset, ele tem aqui a informação de quais os valores de reset. Por exemplo, nós vamos usar o SCOM, só que está escrito errado aqui. É um N no final, tá? Do SCOM. Basta olhar no datasheet aqui. Cadê? Aqui, ó. SCOM. Esse é o grande problema de pegar a apostila, tá bom? É COM de controller, não é de comunicação, como parece aqui. O PCOM também, tá? Então, tem esses pequenos detalhes aí que você vai ter que sempre filtrar quando usa um livro ou uma apostila e que normalmente no datasheet está sempre certo. Vamos descendo. Aqui são as instruções, vamos descendo mais. Aqui ele fala das interrupções, temporizadores. E aqui, ó, os modos de operação dos temporizadores. Provavelmente a gente vai trabalhar no módulo 2. Anotem isso, por favor. Módulo 2 do Timer 1. Por quê? Porque o módulo 2 do Timer 1, como está escrito aqui num português bem claro, ele carrega o THR, o TL1 com o valor do TH1. O 1 é do Timer 1. Então, ele vai dar um reload automático de tudo que ele precisa, ok? Então, ele vai dar um reload automático do valor que a gente calcular de tempo para a comunicação assíncrona, que é o que nós vamos estudar hoje. E aí, finalmente, cheguei aqui onde eu queria para mostrar para vocês, que tem também na apostila, uma interface serial. Aqui na interface serial tem toda uma explicação, que ele é full duplex. Para quem não sabe o que é full duplex é o nosso telefone. Quando você liga para alguém,
né? Eu gosto de exemplificar quando você liga para uma parceira ou parceiro. Se você liga para ele e começa a justificar por que você está no futebol, por exemplo, do outro lado começa a falar ao mesmo tempo, você vai ouvindo, ela vai te ouvindo e ninguém se entende, mas dá para falar ao mesmo tempo. O 851 é a mesma coisa, ele tem a capacidade de ouvir no SBuff e de escrever no SBuff ao mesmo tempo. Só que ele só tem a capacidade de 1 byte por vez. Então, se você estiver recebendo na serial uma informação e não pegar a informação e colocar numa memória RAM interna, pode ser que quando chega o segundo byte você perca a informação. Inclusive, o datasheet não é claro, ele diz que você pode perder um ou outro. O datasheet não fala qual dado você vai perder. Okay? Aí tem os modos de operação, assim como o timer, né? Provavelmente nós vamos trabalhar no modo 2 também. O modo 2 são 11 bits? Não, vou trabalhar no modo 3, talvez. Deixa eu ver aqui. Não, não é o modo 3. O modo 0 tem quantos bits aqui? Vamos ver. Aqui. Acho que pulou o modo 0. Ok? Bom, aqui está a fórmula que a gente vai usar do datasheet para o cálculo da velocidade ou baud rate, ou seja, bits por segundo. Normalmente, em bits por segundo, só um instante. Desculpa, é que o cachorro fugiu aqui. Então, deixe-me ver aqui. Essas são as velocidades, tá? E ele já vem com a informação de qual o valor calculado para a dada frequência. Então, ele usa ou esta frequência ou esta frequência. Então, para cada frequência, ele tem aqui um valor a ser calculado. E esse valor, se vocês observarem aqui, é 256, que seria o estouro, ou seja, passou de 1 byte, né? Menos o valor calculado. Então, o valor calculado normalmente dá 243 para uma velocidade de 4, ou melhor, para essa velocidade de 2.400. Só que você ainda tem mais uma configuração, que é a do S-Mode. E com essa nova configuração, você pode multiplicar a velocidade por 2, tá bom? Então é isso aí, eu queria mostrar que tem português, se vocês preferirem. Eu gosto de olhar no datasheet, né? Então eu venho aqui no datasheet, eu clico aqui em Serial Mode e já vejo aqui as informações, né? Tem aqui um resumo, em inglês sempre, dos modos de operação. E o modo de operação que nós vamos adotar é com baud rate variável, ou seja, usando aquela fórmula que eu mostrei agora há pouco. E quais são os módulos que tem o baud rate variável? É o modo 1 ou o modo 3. A diferença do 1 para o 3 é que no modo 1 nós temos 10 bits e no modo 3 nós temos 11 bits. Então, eu vou adotar esse aqui, que usa menos bit. Qual que é o bit que tem a menos? É o bit de paridade, é o nono bit de dados, é o bit de como se fosse um CRC. Para quem não sabe o que é um CRC, é um check-up para ver se os bits chegaram de acordo. E aí no EDCIM eu falo um pouco mais sobre isso daqui. Por enquanto, não tem muito o que falar. Olhando aqui, nós temos aqui como diz aqui, né, o SCOM. O SCOM na tabela 2.17. Essa é a tabela 2.17. O SCOM, ele tem os bits endereçáveis e ele inicializa com tudo zero. Ou seja, se você quer habilitar, por exemplo, somente esse bit, você pode dar um set-bit SM1. Por quê? Porque ele tem bits endereçáveis. Ok? Deixa-me ver aqui. Vamos pegar um outro registrador que a gente vai usar, que é o TCOM.
Deixa eu procurar o TCOM. Pode ser o PCOM. Olha, o PCOM está aqui. É um outro registrador onde a gente configura se ele vai ou não multiplicar por 2, o modo de operação, tá bom? Essa aqui também é uma configuração para comunicação serial, ou seja, Universal Asynchronous Receive Transmitter. É uma comunicação de recepção, transmissão assíncrona universal. Ela é usada para Bluetooth, Wi-Fi, rede Ethernet mesmo, a comunicação RS-232, RS-485. Algum de vocês já ouviu falar de alguma dessas? Sim ou não? Não. Nenhuma? Nem o RS-422, 485, que é o Profibus? É muito usada no Profibus, na verdade. Profibus é um protocolo de comunicação. RS-422 seria a camada física de rede. Observa que esse registrador, que era o que eu queria mostrar, que é o PCOM, e de novo com N e não com M, como está lá naquela apostila, o PCOM, ele não tem o bit endereçável. Então, eu não posso dar um set bit aqui. Eu não posso dar um set bit nesse aqui. Eu tenho que fazer um move para esse aqui com o valor que eu quero, ou um OR lógico para alterar o valor da forma que eu quero. Okay? Tirando isso, acabou. Alguém tem alguma pergunta, não? Com relação ao que eu falei, né? O bit não é endereçável, é porque a comunicação é assíncrona? É assíncrona a comunicação. O que você falou no início que eu estava falando junto? Desculpa, eu não entendi. No caso, o senhor comentou sobre o bit não endereçável, né? Então, porque a comunicação é assíncrona, né? Não. O bit não endereçável, ele é só para você saber como que você vai poder configurar os bits daquele registrador. Ele não tem nenhuma relação com o assíncrono. O assíncrono é o periférico que chama UART, que é Universal Asynchronous Receive Transmit, que é o tradicional canal serial. Inclusive, pode ser usado como camada física, pode ser usado USB, RS-232, RS-422, RS-485, que são padrões de camada física de comunicação serial. Ok? Ok. Agora, para que serve? Né? Para fazer a comunicação entre periféricos, entre computadores. Né? Por exemplo, alguém aí já trabalhou com CLP? Também não? Eu não. O CLP comunica com o computador e é programável através do computador exatamente usando uma dessas camadas físicas que eu citei, entendeu? Muito bem, agora que a gente já apresentou a parte de onde que você busca no datasheet as informações, vamos começar com a festa, né? Deixa eu ver aqui. Qual que é a festa? A festa é abrir o simulador. Estou abrindo ele agora. Pronto, abri o simulador. Deixe-me só passar o simulador para cá. Abrir um pouco mais a janela para ficar grande aqui. Ok. Deixa ele maximizado mesmo. O simulador aqui. E vamos agora fazer a programação de uma comunicação serial no passo a passo, consultando a memória ou o datasheet, conforme for. A memória do quê? Do que foi falado até agora, tá? Então, lembrando a vocês que na linguagem que eu estou usando aqui, que é o Assembler, e por que eu estou usando o Assembler hoje? Hoje eu estou usando o Assembler no lugar do C, simplesmente porque o simulador que eu tenho, que é o EDSIM, a serial dele, que funciona legal na serial aqui, ele só aceita Assembler. O MCU, ele não tem essa interface serial fácil de usar, que já vem toda configurada. Então, fica um pouco mais complicado de fazer o uso do MCU.
mas se fizesse uso do MCU, poderia ser usado em C, ok? Comentário em Assembler, diferente do C, que é barra, barra, em Assembler é ponto e vírgula. A partir do ponto e vírgula é um comentário de linha, inclusive. Você pode ter... digitando aqui serial básico, né? Você pode ter, por exemplo, o que eu vou digitar aqui, ó, K4800. Ou seja, uma constante K4800, ela vai ser igual ao valor 243. Que valor é esse? É o valor calculado, né? Se você fizer 256 menos 243, você vai encontrar aquele valor lá na tabela. Vou colocar aqui de novo na tela. Onde tem a tabela aqui, ó, de velocidades, ok? O 2.400, ele deve dar ou para esse, ele deve dar um valor daquele lá, ok? O motivo de eu usar essa velocidade é até questão para dar um erro baixo, olha só. O erro vai dar 0,16. Para eu ter erro zero, eu teria que usar esse cristal aqui. Mas no 8051 eu estou configurado aqui o cristal 12. Para eu configurar aquele outro, seria só alterar aqui, ó, 11.05, mas eu não quero fazer isso, não. Vou deixar 12 mesmo, 12 MHz. Você poderia alterar o oscilador aqui para ele não ter erro de comunicação assíncrona. Que erro é esse? Como é assíncrono, e ele não consegue, por causa do valor inteiro do timer 1, o timer 1 eu só posso colocar 1 byte lá, ó, tá vendo? 1 byte. Eu não tenho quebrado. E o valor da conta que dá naquela fórmula ali, ó, nesta fórmula aqui, às vezes dá quebrado esse número aqui, ó, porque é clock dividido por n vezes a velocidade que você queria. Então, obviamente, né, e aqui, dependendo do modo de operação, o n tem um valor. No caso do nosso modo de operação, o n vai ser o 348, tá? E nós vamos usar o modo 1, tá bom? Então, esse valor que eu coloquei aqui é exatamente o valor para dar a conta certa, né? Dar a conta certa lá. Deixa eu ver aqui. E aí, observa que ele faz isso aqui, ó. Tá vendo aqui? Ele faz 256 menos o valor que você vai salvar no TH1. E é por isso que eu estou pegando esse valor, para eu não ter que fazer a conta, ok? Então, eu já coloco lá o meu 243. Se você pegar o 243 e converter para hexadecimal, ele vai dar um desses valores aqui, ó, tá? Só teria que fazer a conta. Eu acho que vai dar esse por causa do 12 MHz, mas tudo bem. Vamos, então, continuar. Isso aqui é com K igual a 2. K é o multiplicador, tá? Eu vou pegar a velocidade, ao invés de 2.400, como está aqui, ela vai ser o dobro, porque eu vou usar o multiplicador. Qual multiplicador? Aquele que está no PCOM, que não pode ser endereçado por bit, que eu comentei agora há pouco. Muito bem, agora eu vou colocar aqui uma constante chamada KCOM, que é a que vai definir o meu modo de operação, e eu vou colocar 50H. É o meu modo 1. E vou colocar o PCOM. Não posso usar PCOM, é KCOM, KPCOM. Aqui é KSCOM, para ficar correto, associando. Por que eu gosto de colocar esses valores aqui, né? Esse aqui também é o K igual a 2. Então, esse aqui, junto com esse aqui, definem a velocidade. Esse aqui define o modo de operação para aquela velocidade funcionar. Alguma pergunta até aqui? Não. Então, aqui eu estou fazendo só o esqueleto que eu costumo fazer do meu loop principal e terminar aqui com o end.
Aqui vai ser o loop principal. Aqui vai ser a inicialização, onde eu faço a configuração, ou um setup, para ficar mais comum. E aqui, vou até colocar o org 0. E aqui eu vou colocar o org 30. Isso aqui é por causa do vetor de interrupção que a gente viu na aula passada de interrupções. Se eu quiser receber, aqui eu coloco o vetor de interrupções, ok? Então, se eu quiser receber via interrupção, ao invés de via varredura no loop principal, eu tenho que cuidar dessa parte aqui. Muito bem, como que funciona a inicialização? Eu tenho que colocar, em primeiro lugar, eu vou fazer o k igual a 2. K igual a 2, ele é feito no pcom. Então, eu faço pcom, or lógico, com o meu k pcom, que é 80. Aí muitos podem perguntar, por que o senhor definiu o 80 lá em cima e não colocou ele lá embaixo só 80 aqui, professor? Eu poderia fazer isso, tanto faz, daria o mesmo resultado. Só que a grande diferença de trabalhar com constantes é que quando eu resolver alterar, se eu quisesse alterar a velocidade, eu iria mexer só aqui em cima. Eu não precisaria mexer aqui embaixo. Tudo bem, não? Então, eu primeiro fiz o k igual a 2. Agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou colocar o modo desejado. Modo 1. Como que eu coloco o modo 1? Agora eu vou mover para o scom aquela constante que eu defini lá do kscom. Pronto. E, para finalizar, eu vou configurar o baud rate. O que é o baud rate? É os bits por segundo. E eu vou trabalhar com o baud rate. A configuração do baud rate é, primeiro, o tmode igual a... eu esqueci de configurar lá em cima, vou pôr aqui mesmo, 20H. Qual que é esse? É aquele que eu mostrei lá no início. Vamos pegar aqui de novo. Lá no início, eu peguei aqui no timer 1. Vou colocar no timer 0, porque quando... contadores e timers aqui, ó. Porque quando o datasheet explica o timer 0, ele já explica para o timer, os modos de operação, eles são explicados tanto para o 1, tá vendo que é o mode, eles funcionam iguais, só muda que você tem que colocar o x0 ou 1, 0 para o timer 0 e 1 para o timer 1. Então, se a gente voltar também na apostila, quando eu falei aqui de timer, vamos subir aqui para o timer, aqui, ó, modo de operação, eu vou configurar o modo 2. Então, esse modo 2 de operação é colocar 20H naquele tmode, que é o timer mode. O modo de operação 2 foi configurado aqui para o timer 1. Muito bem. E agora a inicialização, né? O TH1 recebe o valor daquela constante de velocidade e o TH0 também. Por quê? O TL1, desculpa. TL é a parte baixa de um registrador de 16 bits que fica aqui, ó. A parte baixa e a parte alta. Então, eu coloquei o valor inicial deles para eu começar. E, por último, eu dou um set bit para iniciar o timer. Então, eu dou um set bit aqui. No loop principal, eu tenho que fazer uma coisa bem simples. Eu tenho que fazer o mover para o registrador de serial, que é o sbuff, o valor que eu quero transmitir. Vamos supor que eu queira transmitir um T. Claro que é em ASCII, para eu poder visualizar aqui. Se eu transmitir ele em um valor não ASCII, eu não consigo enxergar nesse simulador. Então, tem que ser ASCII. Eu movo para o sbuff. Depois eu fico perguntando para o bit de transmissão, que é o TI, que é o... eu fico verificando se ele já zerou, se ele já setou. Enquanto ele não setar, ou seja, enquanto ele for 0, eu fico esperando. Espera X, ou seja, espera a transmissão.
Depois que ele foi transmitido, o que eu tenho que fazer? Via software, eu tenho que dar um clear para a próxima transmissão. Então, eu dei um clear nele para ele ficar pronto para transmitir outro valor. E aí, como nada se cria, tudo se copia, eu vou transmitir outro caractere. Eu vou transmitir um TX e vou transmitir um espaço. Bem, agora a gente dá um assembler, compilou, obviamente, e nós vamos dar um run. Agora ele está enviando pela serial e está recebendo. Aqui está simulando o computador, tá? Esse RX aqui é do computador. O computador está recebendo isso daqui, porque está configurado no paridade, ou seja, sem o nono bit que eu já expliquei, e a velocidade que eu tinha configurado 4.800. Vou dar um pause, vou dar um reset. Agora eu vou pegar aqui, ó, e vou transformar isso aqui num 0. Quando eu transformo isso aqui no 0, o K fica 1. Então ele vai pegar metade da velocidade. Eu vou dar um assembler e vou rodar. Vai chegar sujeira aqui, porque o computador está configurado numa velocidade e o microcontrolador está enviando em outra velocidade. Para eu corrigir, eu teria que vir aqui e diminuir a velocidade pela metade, dar um assembler, rodar. Agora, de forma mais lenta, né? A gente percebe a lentidão aqui, ó. Ele vai transmitir pela serial. Deveria, né? Ele não está transmitindo ali porque... Deixe-me ver por quê. Não está transmitindo aqui. Deu erro aqui na metade da velocidade. Teria que fazer a conta de novo. Que conta? Essa conta aqui, ó. Para ver se eu não estou errando nenhuma configuração. Cadê a conta? Essa conta aqui, ó. Dessa forma aqui. Ok? Esse N é o N aqui de baixo. E observa que esse valor aqui é a metade desse outro aqui, que é o multiplicador que eu estou falando. Quando eu ponho 0 lá, é 192. Quando eu ponho 1, é o 384. Tudo bem? Não sei por que não configurou corretamente a velocidade aqui. Vou dar um reset, run. Também não deve funcionar com 4.800, olha lá, tá vendo? Tá dando erro. Por quê? Porque está desconfigurada a velocidade. Como é uma comunicação assíncrona, eu tenho que estar tudo configurado para a mesma velocidade. Agora, de novo, sim, K igual a 2, vou dar um assembler e vou dar um run. Vendo funcionando aí, TX de novo, está enviando. Qualquer erro de paridade, por exemplo, mudei a paridade, não chega mais. Está esperando 9 bits de dados e está vindo só 8. Começa a dar erro, ok? Arruma aqui, aí ele começa a dar. O que falta fazer? Ah, por que ele está dando errado ali? Tava outra paridade, tem vários tipos de configuração de paridade. Agora que eu coloquei sem paridade, agora ele começa a transmitir corretamente, ok? O que falta fazer? Falta você colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, por exemplo, e dar um TX. Aí o computador está enviando para o 8051. Enviou 1 nesta velocidade, enviou 2. Lembrando que aqui o simulador está mais lento, então é por isso que parece bem devagar esse envio, mas não é tão devagar como você está vendo aí, não. O computador terminou de enviar, pronto, ele habilita agora para a nova edição. Agora eu quero mandar um oi aqui, pronto. O que seria bom vocês fazerem em casa? Vocês iriam fazer algo similar a esse código aqui. Vou dar um pause, vou dar um reset. O que seria? Seria receber a transmissão. Tá vendo que eu estou movendo para o SBuff? Se eu fizer algo do tipo assim, move, acumulador, SBuff, eu estou lendo, ok? E quando que eu tenho que ler? Jump not bit, RI. Eu vou esperar o RI chegar. Eu vou receber e daí eu vou dar um clear RI. Vamos ver o que acontece aqui. Ele vai, teoricamente, ele vai ficar parado ali, ó. Vamos dar um assembler. Vamos dar um run. Ele está travado lá, olha o PC aqui, ó.
Eu não dei run. Ah, não, dei sim. Travou mesmo. Tá bem lento. De vez em quando ele faz isso. Vamos dar um passo a passo aqui. Agora eu vou dar um run. Pronto. Agora ele travou aqui, ó, no 41. 41 é o jump. Ele está esperando um TX. Aí eu vou colocar um 3 aqui. Vou colocar um breakpoint aqui. Lembra do breakpoint? É só dar um duplo clique num 0 aqui, que ele dá um breakpoint. Agora eu vou dar um TX. Agora o computador está enviando para o microcontrolador. Quando ele terminar o envio, teoricamente, o RI iria... Ah lá, aconteceu. Perceberam que ele mudou do 41 para o 44 aqui, ó? E agora eu vou ler o que está no SBuff. Cadê o SBuff aqui? Vamos ver se tem um SBuff aqui. Aqui, ó, o SBuff. Tem o read e tem o write. Olha qual que é o valor que ele está lá. 33 em hexa. Se vocês não se lembram, em hexadecimal, o 30 é o 0, 31 é o 1, e assim por diante. Logo, o 33 em hexa é o caractere 3, que foi o que eu enviei. E aí eu dou um step, eu salvo o caractere 3 no acumulador, trato o comando que veio do computador para o serial, programa ali, por exemplo, um acionamento ou não de um motor. Alguma pergunta aí, não? É bem simples, né? É bem simples. E quando eu der um clear RI, que é o próximo passo, eu estou habilitando a serial receber outro byte. Entendeu a ideia? Perguntas, sugestões, dúvidas, críticas? É a hora. Silêncio mata qualquer professor. A gente teve uma reunião, inclusive, do colegiado, o pessoal estava falando isso mesmo, que as aulas estão assim, todo mundo em silêncio, ninguém participa da aula. Podia ser só um vídeo gravado. Alguma pergunta aí, não? Então, eu vou dar um stop aqui, vou dar um abrir aqui para mostrar para vocês o código-fonte. É o momento do print screen, né? É o momento do print screen. Não cabe tudo na tela. Para caber na tela, eu vou cortar aqui os espaços inúteis. Talvez caiba. Falta cortar um aqui, ó. Pronto. Para dar um print screen legal aí, ó. Ele tem... Aqui ele vai receber, ele vai esperar receber um byte. Espera receber um byte. E depois ele transmite, né? E aí ele transmite 3 bytes. Então isso aqui funcionaria assim. Ele espera um byte, depois ele transmite TX espaço. Espera outro byte, TX espaço. Dá o print screen aí na tela e eu vou rodar o programa agora sem o breakpoint. Ok? Então eu venho aqui, ele parece que está travado no 41 ali, ó. Vou dar um enviar. Terminou de enviar. Eu não tinha tirado o breakpoint, perdão. Rodo agora. Agora eu vou receber. Deu erro aqui de comunicação. Esse erro de comunicação, pessoal, é muito comum ele dar quando ele perde o sincronismo. Então, olha lá, está recebendo 31. Olha lá, agora que ele já sincronizou, recebeu um TX. Agora eu vou mandar um outro caractere. Eu vou mandar um caractere... Como é que fala? Eu vou mandar um A. Um A maiúsculo, se eu não me engano, é o 41 em ASCII, tá? Pronto, mandei o A maiúsculo. 41 em ASCII foi recebido, ok? É assim que funciona a comunicação. E depois que ele recebeu, ele mandou um TX ali, ó. Tá mandando um TX ali. Agora ele parou de novo, ok? Perguntas? Inclusive tem aqui um i de informações, caso você clique, ele vai e te dá um helpzinho em inglês de como funciona o simulador, tá bom? Ah, ele permite transmitir hexadecimal, ó. 0DH /R. Você consegue transmitir alguns caracteres especiais, tá bom?
Muito bem, a aula de hoje era isso. Agradeço a atenção e participação. Não vou cobrar um trabalho, vou pedir para vocês tentarem fazer em casa algo como isso aqui, ó. Jogar essa recepção no vetor de interrupção, casando a aula de hoje com a aula de interrupções que a gente teve há alguns dias, tá bom? E aí as dúvidas eu vou respondendo por e-mail. Quiser agendar um horário para tirar dúvidas, a gente agenda. É só mandar um e-mail também. E por fim, pode trazer na próxima aula o que vocês fizerem para a gente dar uma olhada, tá bom? Beleza, professor. Então é isso aí. Não tenho mais para o momento. Cancelo aqui a minha apresentação e também a gravação. Agradeço novamente. Vejo vocês na semana que vem. Quem quiser tirar dúvida fora da gravação, é só aguardar.